8 horas. E é pouco então ajeitar. Ok aí? Acho que foi. Ok, tia. Então tá bom. Olha só, a tia vai explicar para vocês um pouquinho aí sobre a comparação de números decimais, porque hoje a tia pediu para vocês fazerem uma atividade de matemática que é relacionada a esse assunto. As páginas 13 e 14 que vocês vão fazer hoje é sobre essa comparação, para dizer se é igual, se é maior, se é menor, né? Então, antes de começar a nossa aula de história, a tia vai explicar isso aqui para vocês, tá bom? Vamos começar analisando aí essa imagem, porque essa menina aí se chama Fabiana e ela tem o hábito de pesquisar os preços em diferentes lojas antes de comprar os produtos que necessita. Então, olha só, ela fez uma tabelinha com as papelarias que ela fez a pesquisa de preços. Observe na tabela a seguir a pesquisa de preços que ela fez antes de comprar o material escolar. Ela classificou como papelaria A, papelaria B e papelaria C. Ela analisou primeiro o preço do caderno de 10 matérias. Na papelaria A, ele custava quanto? Tem gente acompanhando? R$15,30. Isso. E na papelaria B? R$2,50. E na papelaria C? R$2,99. Só de vocês olharem aí esses três valores, vocês sabem me dizer qual é o menor valor? A papelaria B, tia. Da Isso, papelaria B. ótimo. Por isso que eu gosto de trabalhar com dinheiro. Caixa com 12 lápis de cor, papelaria A. R$3,49. B. R$4,80, tia. C. R$3,49. Isso. Tem algum aí que... Qual que é o maior? Papelaria R$4,80. Isso. E os outros dois são o quê? Iguais. Isso. E o apontador? Quanto custa o apontador na papelaria A? R$0,89. E na B? R$1,20. E na C? 80 centavos. Ótimo. Caraca, R$1,20. Qual é o mais barato? Papelaria C, tia. Isso. Então, olha só, gente. Vamos analisar primeiro aqui nessa tabela aqui, o apontador. Lembra que nós falamos, desde o início que nós começamos com numeração decimal, com números decimais, que o algarismo que vem antes da vírgula é o inteiro, né? E o que vem depois da vírgula são os decimais. Então, quando a gente vai comparar os números decimais, a primeira coisa que a gente faz é analisar o que está antes da vírgula. Por exemplo, ó, aqui eu já vi que tem, aqui na papelaria B do apontador, eu já vi que tem um inteiro. Nas outras duas não tem, só tem números decimais, só tem depois da vírgula. Então, eu já sei que esse aqui vai ser o maior, porque ele tem um inteiro. Agora, quando não tem um inteiro, se fosse tudo zero, aí eu ia analisar as outras casas depois. Já vou explicar para vocês. Olha só. Usando os sinais de igual, maior do que ou menor do que, vamos comparar os preços desses produtos. Acompanhe. Ó, caixa com 12 lápis de cor na papelaria A e na papelaria C. Vocês mesmos já falaram que é igual. R$3,49, R$3,49. Olha só, o número inteiro, o que está antes da vírgula, é igual. O que está na casa do décimo, que é o primeiro algarismo depois da vírgula, está igual. E o que está na casa do centésimo, que é o segundo algarismo depois da vírgula, está igual. Então, nós temos aqui o sinal de igual. Observe que os algarismos da ordem das unidades, dos décimos e dos centésimos são iguais, ok? Agora, olha a caixa com 12 lápis de cor na papelaria A e B, ó. R$3,49 é menor que R$4,80, ou R$4,80 é maior do que R$3,49. Nesse caso, comparamos os algarismos
da ordem das unidades, ó. Olha só, gente, vamos analisar só aqui o 4,80 e o 3,49 que está por último. O que está antes da vírgula é a unidade, é o inteiro. 4 é maior que 3. Então, se aqui no inteiro já está maior, eu nem preciso analisar o que vem depois da vírgula. Ok? Entendi. Agora, prestem atenção aqui, ó. Caderno de 10 matérias na papelaria B e na papelaria C. 12,50 é menor que 12,99 ou 12,99 é maior do que 12,50. Observem que aqui o inteiro da unidade e da dezena, ó, 12, é igualzinho o inteiro do 12,99 e 12,50. Esse inteiro aqui é igualzinho à mesma quantidade desse inteiro aqui. Então, eu vou analisar o quê? O primeiro algarismo que vem depois da vírgula, o décimo. Aqui, o 9 é maior que o 5. Então, automaticamente, esse aqui já é maior do que esse. Ok? Observe que os algarismos da parte inteira de ambos os números são iguais. Então, comparamos a parte decimal. Já te explicou para vocês agora. Nesse caso, 5 décimos é menor do que 9 décimos, ou 50 centésimos é menor do que 99 centésimos. Então, nós colocamos 12,99 é maior do que 12,50. Agora, olhem o apontador na papelaria A e na papelaria C. 0,89 é maior do que 0,80. Ó, nesse caso, não é possível comparar os algarismos da unidade, ou seja, o inteiro que está antes da vírgula, porque não tem inteiro, né? Então, comparamos os algarismos das ordens dos centésimos, ó. 9 centésimos é aqui, ó, presta atenção aqui. O antes da vírgula tá igual, não tem inteiro. Então, eu vou analisar o que? O que vem depois. Fui analisar o décimo também está igual. 8 décimos aqui e 8 décimos aqui. Então, vou analisar os centésimos. Aqui tem 9 centésimos e aqui tem 0 centésimos. Então, 0,89 vai ser maior do que 0,80. Agora, olha só, gente, preste atenção nisso. Quando aparece assim, falem para mim, como é que eu faço a leitura desse 0,17? Ele significa o quê? Em decimais. 17 centavos. 17. Centavos. Vamos falar de números decimais agora um pouquinho, esquecer um pouquinho. Nós vamos ler 17 centésimos, tá? Sem estar falando de dinheiro agora, 17 centésimos. E aqui eu tenho o quê? Como que eu leio esse aqui? 2 2 centésimos. centésimos. Centésimo? Centésimo não é quando vem 2 algarismos depois 2 da vírgula? décimos. 2 décimos. Lembre, não pode esquecer disso. Ó. Se Décimo. tiver um algarismo depois da vírgula, décimo. O 10, Décimo. lembra? O 10 só tem um zero. Se tiver 2 algarismos depois da vírgula, centésimos. Lembra que o 100 tem 2 zeros. Se tiver 3, milésimo. Tá? Lembra que o 1000 tem 3 zeros. Então, olha só. 17 centésimos e 2 décimos. Quando a gente olha assim de primeira, parece que o 17 é maior do que o 2, não parece? Só que a gente tem que lembrar que a gente está falando de casas decimais. Então, o que que a gente faz? Ó, como que eu posso analisar isso? Primeiro, se eu tenho aqui o 0 e o 0, ou seja, eu não tenho inteiro antes da vírgula, eu vou analisar o quê? A primeira casa que vem depois da vírgula, que é o décimo. Eu tenho quantos décimos aqui nesse primeiro número, nesse rosa? Um décimo só. Agora eu vou analisar o segundo. Eu tenho quantos décimos aqui? 2 décimos. 2. Então, 2 décimos é maior do que 17 centésimos. Tem certeza, tia? Tenho. Olha só, gente. A tia colocou Se o 0 fica 20. Isso aí. Olha só, gente. Eu vou chegar nessa parte, Murilinho. Tá esperto você. Olha só. A tia colocou aqui essa imagem pra gente como se fosse fazer uma fração. 2 décimos. Eu dividi o inteiro em 10 partes e pintei 2 partes. Então, olha como que ficou. Agora, eu peguei esse mesmo inteiro, aqui eu quero 17 centésimos. Se eu estou falando de centésimos, eu tenho que dividir o inteiro em 100 partes iguais.
Se eu quero 17 centésimos, eu vou pintar 17 quadrinhos. Olha só, olha, perceberam aqui na imagem que 17 quadrinhos, ó, 17 quadrinhos, ficou menor do que esses dois que eu pintei aqui? Ó, 17 centésimos é menor que 2 décimos, ok? Agora, se eu pintasse mais 3 quadrinhos aqui, o que ia acontecer? Esse 17 centésimos ia virar o quê? 20 centésimos. Isso. Então, olha só, deixa eu escrever uma coisa aqui para vocês. Se eu pintasse mais 3 quadrinhos aqui, ele ia virar 20 centésimos, não é? Sim. Deixa eu pintar. E agora, então, olha só, o que a gente pode ver aqui? 20 Que 20 centésimos. centésimos é igual a 2 décimos. Exatamente, 20 centésimos é o mesmo que 2 décimos. Se eu acrescentar um zero aqui também, ó, não vai fazer diferença. 20 centésimos, então, aqui, se a gente pintar 3, vai ficar igualzinho. Então, 20 centésimos é o mesmo que 2 décimos, ok? Deu para entender aí? Deu. Sim. Ok, então vamos continuar. Ok, agora veja como comparamos os números. 3 inteiros, né, e 451 milésimos, e 3 inteiros e 459 milésimos. A gente vai fazer a mesma coisa. Nós vamos começar pela casa da unidade, pelos inteiros, o que está antes da vírgula. O que está antes da vírgula aqui é igual, 3 e 3. Então, eu vou analisar a casa dos décimos. Está igual também, não está? 4 e 4. Então, eu vou analisar a casa do centésimo. 5 e Está igual 5. também, Então, tia. vou lá para a casa do milésimo. 1 e 9. Como 9 é maior, então esse número aqui, ó, 3 inteiros, 459 milésimos, é maior que 3 inteiros e 451 milésimos. Ok? Não é possível comparar os algarismos das unidades, dos décimos e dos centésimos, pois são iguais, que a gente viu ali. Então, comparamos a ordem dos milésimos. 1 milésimo é menor do que 9 milésimos. Ok? O sinal de maior que, menor que, igual, vocês já sabem que nós já estudamos isso. Agora, essa aqui é a última parte que a tia quer que vocês observem hoje em matemática. Gente, preste atenção. Qual é a página, tia? Essa é a página 12, é o finalzinho da página 12, tá? E esses números? Eu que coloquei para explicar para vocês. Então, olha só. Observe a figura ao lado. É mais ou menos aquele exemplo que Bom dia, tia. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Olha só, esse desenho, essa imagem que está aqui no livro de vocês é parecido com esse exemplo que a tia acabou de dar para vocês ali, ó. Observe as figuras ao lado. A figura A apresenta um número decimal. Como é que eu leio 0,3? 0,3 décimos, tia. Eu não preciso falar o 0,3, tá? Eu leio 3 décimos, tá bom? Se tivesse o algarismo 1 aqui na frente, eu ia falar 1 inteiro e 3 décimos. Mas como é só o 0, eu falo 3 décimos, tá bom? Ó, a figura A representa o numeral decimal 3 décimos. Isso significa o quê? 3 décimos. Eu peguei um inteiro, dividi em 10 partes iguais e pintei 3. A figura B representa o número, como que eu leio esse? 30 centésimos, tia. Isso, 30 centésimos. Isso significa que eu peguei um inteiro, o mesmo tamanho, dividi, se é centésimo, dividi em 100 partes iguais e pintei 30. Observem aqui o que aconteceu com 3 décimos e 30 centésimos. O que aconteceu aqui? A mesma quantidade, tia. Isso aí, representa a mesma parte do inteiro. Então, a gente pode dizer, ó, que 0,3, ou seja, 3 décimos é igual a 30 centésimos, ou 30 centésimos igual a 3 décimos. Gente, se a tia tivesse colocado aqui agora 300 milésimos
eu ia colocar outro inteiro desse aqui, dividir em 1000 partes iguais, ia pintar 300 quadradinhos e ele ia representar a mesma quantidade do inteiro, a mesma parte do inteiro. Por quê? Olha só. Quando acrescentamos ou retiramos um ou mais zeros à direita, ou seja, depois da vírgula, ao final da parte decimal, ele não se altera. Então, olha só, se eu tivesse 3 décimos, 30 centésimos ou 300 milésimos, ele ia estar representando o mesmo número, a mesma parte do A mesma quantidade. a mesma quantidade. Deu para entender isso aí? Ai, senti. Então, vamos ver se vocês entenderam mesmo. Eu tenho aqui 2 inteiros e 8 décimos. Quais desses números aqui que representam a mesma quantidade de 2 inteiros e 8 décimos? 2 inteiros e 80 80 centésimos, 2 inteiros e 8... Que são décimo tipo, né? Não, décimo é quando tem só um algarismo depois da vírgula. E Se 8 tiver 2 é centésimos, centésimo, então, se tiver 3 é milésimos. 2 e 8 centésimos, né? Ó, então vamos lá. Aqui eu leio 2 inteiros e 8 décimos. Se eu Ok. tiver 2 algarismos depois da vírgula, eu leio centésimos. Se eu tiver 3, eu leio milésimos. Então vamos lá. Quais aqui que representam o mesmo valor de 2 inteiros e 8 décimos? 2 inteiros e 80 2, centésimos. Ok, 2 inteiros e 80 centésimos. Qual mais? 2 inteiros e 8 centésimos. 2 inteiros e 8 centésimos? Esse tem tia. certeza? Esse aqui? Esse Não, aqui que é o 2 inteiro e 8 centésimos. não. 8 décimos, então, tia? 8 décimos, tio. 8 décimos é esse. 2 inteiros e 8 décimos. 2 inteiros e 800 milésimos. Arrasou, João. 2 inteiros e 800 milésimos. Lembra o que foi dito aqui, ó? Quando acrescentamos ou retiramos um ou mais zeros à direita, ao final da parte decimal, ele não se altera. Então, olha só, 2 inteiros e 8 décimos representa a mesma parte do inteiro de 2 inteiros e 80 centésimos e de 2 inteiros e 800 milésimos. Por que que esses aqui não são iguais? Porque a gente tem que analisar, ó, aqui, o primeiro aqui, o inteiro é o 2. Então, todos aqui têm um inteiro igual. Então, eu vou começar a analisar o décimo. Ó, o décimo aqui eu já vi que é maior, que é 9. Eu já vi que aqui é menor, porque é 0. Aqui também é 0. Então, eu vou continuar com esses dois aqui, ó. Nós já vimos a regrinha ali, que se eu tirar ou acrescentar o 0 na parte final, aí não faz diferença. Então, 2 inteiros e 8 décimos é o mesmo que 2 inteiros e 80 centésimos e 2 inteiros e 800 milésimos. Ok? Uhum. Sim, tia. Ok, tia. Ok. Então, era isso que a tia queria explicar para vocês. Em matemática, agora vocês vão abrir história. Porque hoje, gente, vocês vão fazer a página 13 e 14 dessas atividades para mim, tá? Agora nós vamos lá para a história, na página 2 de história. Meu Deus, gente, bloqueei esse celular aí. Quem é que tá fazendo isso? É João Felipe, né? Bloqueei esse celular aí, gente. Professora Silvane? Oi. Aquela página de matemática velha. Página? Vai valer ponto. Tá. Tem que fazer e mandar para o meu e-mail, tá bom? Bom, Pronto, todo mundo já está na página 2 de história. sim, tia. Então, vamos lá. Sim. O nosso capítulo 5, ele vai nos contar um pouco tia. sobre... Oi. Na atividade de matemática, eu posso esperar meu livro chegar para eu fazer? Sim, eu já anotei uma observação aqui na frente do seu nome, que o seu não chegou aí ainda. Você foi para muito longe, né? Então, vamos lá. O capítulo 5 do nosso livro de história, ele vai nos contar sobre a história da cidadania.
para a gente começar, nós vamos ler aí um trecho de um poema da escritora Ruth Rocha, que a tia já pediu para vocês fazerem essa leitura ontem, na aula de história de ontem. E vamos ver aí o que é só uma parte do poema, tá? Então vamos lá. Eu posso ler, tia? Pode, lê para nós, por favor. Um dia, uma porção de pessoas se reuniu. Elas vinham de lugares diferentes e eram elas mesmas diferentes entre si. Falavam muitas línguas, acreditavam em diferentes deuses. Então, elas escreveram um papel. Neste documento, elas fizeram um resumo dos direitos que todos os seres humanos têm e que devem ser respeitados por todos os povos. Isso. Olha só, nós já vimos desde o início nas nossas aulas de história que o Brasil é uma mistura, né, de etnias, é uma miscigenação. Então, são várias culturas e mesmo quando mesmo dentro da sua casa, cada um tem um jeito diferente, cada um tem um jeito de ser, cada um tem um pensamento diferente. Então, nós precisamos entender o quê? Que todas as pessoas têm direitos, né? Mas nós também temos deveres. Isso que nós acabamos de ler aí, o número 1 que a tia pediu para vocês analisarem em casa, pergunta o seguinte: qual é o nome do documento citado no texto? Papel. Papel, tia. Papel? Não, olha só, olha a legenda aí, lá no finalzinho aí tem o nome do documento. Onde vem o nome do autor embaixo, de quem escreveu, vem o nome. Declaração Universal? Isso, Declaração Universal dos Direitos dos Humanos. Direitos Humanos. Ruth Rocha, ela fez o quê? Ela pegou essa Declaração dos Direitos Humanos, universal, e ela transformou isso num livro que ficou mais fácil, num poema que ficou mais fácil para crianças entenderem. E, gente, eu queria que vocês falassem para mim, galerinha, alguns direitos que vocês sabem que todo ser humano tem. Quem sabe? Pode falar. Ir e vir. Direito de ir e vir, muito bem, mas qual? Direito de saúde. Uma moradia. Saúde, moradia, mais o quê? Aprender. Eleições. Votar. Respeito. Votar, mais o quê? Estudar. Aprender, tia. Aprender. Educação, estudar educação. Tia. Oi. Respeito. Tá, então vamos lá. Então nós temos direito à vida, Não, velho. direito à vida, à liberdade, a liberdade de expressão, de opinião, né? De dispor o que eu penso, educação, trabalho, Tia. saúde. Oi. Também tem segurança, que é seu trabalho de policial. Segurança, proteção, né? Lazer, direito à vida, né? Então, olha só, gente. Para a gente entender um pouquinho sobre essa questão de direito, nós temos que falar sobre cidadania. Quando a gente fala de cidadania, cidadania, essa palavra cidadania, ela lembra a gente de qual outra palavra? Cidade. Cidade, exatamente. Ela vem de cidade. E cidade tem tudo a ver com o espaço público de convivência de um público de pessoas, né? Agora, preste atenção. Quando vocês vão fazer algum jogo, o que aconteceria se não existissem regras quando vocês fossem praticar o jogo? Não ia ser um jogo. Ia dar certo, Ia ter brigas. gente? Né? Lembra no dia que a tia Sivone começou com vocês aqui? O stop da tabuada. Aí todo mundo, eu sei. Olha o que a tia falou. Gente, vamos fazer um combinado. Quem souber, primeiro vai falar um stop e o nome, para eu saber quem é que está falando. Quem é que falou o stop, porque senão fala todo mundo junto, eu não sei quem é. Então, a gente segue regras. E também existem regras, gente, para exercer esse direito que a gente tem. Quando alguém trapaceia no jogo, por exemplo, o que acontece? Geralmente ele é eliminado. O jogo pode ser cancelado, né? Então, olha só, quando a gente fala de cidadania, a gente está falando também de direitos e também de deveres, tá? Então, a gente tem que lembrar de regras. Essas regras de convivência, elas começaram a existir desde as primeiras aldeias. Quando os homens formaram as primeiras aldeias, começaram as primeiras cidades, eles perceberam que tinha
tinham assim uma necessidade de regras para poder dar certo a vida em sociedade. Já pensou? Cada um fazendo o que quer, do jeito que quer, ia ficar complicado, né? Então, olha só. Olha o que a nossa página traz para nós. Você já reparou que em jogos de carta, de tabuleiro, entre outros, existem várias regras que devem ser seguidas pelos participantes? Se essas regras não existissem, cada pessoa jogasse como quisesse, os jogos não funcionariam. E aí, gente, a gente entende o quê? Que para viver em sociedade também é assim. Se as pessoas agissem conforme a própria vontade, do jeito que quisessem, sem seguir nenhuma regra de convivência, essa vida em sociedade, essa vida coletiva, ela não ia funcionar bem. Então, é por isso que as regras foram criadas. E, além de serem criadas, elas foram transformadas em leis. Por quê? Se a lei é uma coisa que você tem que cumprir. Se você não cumprir, você vai receber uma pena por aquilo, você vai ser penalizado por não ter cumprido a lei. Então, que a vida em sociedade seja organizada e para que cada um ficasse sabendo quais são os seus direitos e quais são os seus deveres como cidadãos, foram criadas, então, essas regras e transformadas em lei. A propósito, você sabe o que é ser um cidadão? Peraí, tio, eu falo um negócio. Sim, né, tia? Cidadão é aqueles caras do exército, sabe? É? Você não é um cidadão, não, Murilinho? Não, Você Murilinho, não é cidadão, aqueles não? ali são soldados, Murilinho, são soldados. Nossa, ó, Murilo é um cidadão, tia Sivone é uma cidadã. Olha só, Eu sou um gente, ó. cidadão, tia. Eu sou um cidadão. Isso, olha o que acontece. Originalmente, essa palavra, o que significava cidadão? Habitante da cidade. Mas, com o passar do tempo, esse significado foi ampliado, ele aumentou. Hoje, nós entendemos que ser cidadão é o quê? Ter direitos garantidos, cumprir deveres, respeitar leis e praticar ações que tornem o país onde se vive um lugar melhor para todos. Por isso que eu falei, Murilo, você é um cidadão, tia Sivone é uma cidadã. Por quê? Cada um de vocês, cada um de nós, tem direitos, mas também tem deveres. Tem que respeitar as regras, as leis, tem que praticar ações para tornar a vida melhor para todos. É isso que é ser um cidadão. Então, quando a gente fala que ser um cidadão é fazer isso, a gente entende o quê? Que cidadania é um conjunto de direitos e deveres praticados pelas pessoas que vivem coletivamente, ou seja, que vivem juntas em um país, ou seja, praticada pelos cidadãos. Ok? Então, cidadania é isso, um conjunto de direitos e deveres praticado pelas pessoas que vivem coletivamente em um país, tá? Nós temos aí embaixo algumas imagens que mostram para nós algumas situações. Olha só. A primeira imagem, a mulher diz o seguinte: como cidadã, eu tenho o dever de respeitar as leis de trânsito. E eu posso ler do índio? Pode falar. É uma índia. Como cidadã, eu tenho direito e dever de estudar. Exatamente. Tia, eu posso ver Você o tem o direito à educação, mas tem também o dever de estudar. Tia, Vai posso lá. ver o do velho? Pode, vai lá. Não, tia, é o do último. Tia. A último. Então vai lá, ô Murilinho Tanaka, lê o próximo. Como cidadão, eu tenho direito de saúde e ao lazer. Isso. Eu tenho Como direito à cidadão? saúde no atendimento público, né? Toda cidade, vocês já viram aí que tem que ter um hospital para atender os moradores. E tem direito também a lazer, a diversão. Pode ler, ô Davi. Como Davi, cidadão, pode- tenho o direito de votar nas eleições. Isso, votar nas Votar certo. eleições. Aí mais à frente a gente vai ver isso, qual a idade que você pode, que você deve votar, né? Tia, a idade que é pra gente votar, tia, que eu acho de Então, gente, resumindo essa página aí, quando a gente fala de ser cidadão, é cumprir deveres e ter também os direitos respeitados, ok? Todo cidadão tem direitos para serem respeitados e tem deveres para serem cumpridos. E cidadania, então, é o conjunto de direitos e deveres praticado pelas pessoas que vivem em sociedade, ok? Ok, então Ok, vamos sim. lá.
quando nós falamos de direitos, nós já vimos aí, direito à vida, à liberdade, educação, trabalho, ir e vir, saúde, alimentação, segurança, tudo que vocês falaram aí no início. E quando nós falamos de deveres, nós temos também que seguir as regrinhas. Respeitar os direitos de outros cidadãos, né? Proteger o patrimônio público, ou seja, eu não vou sair por aí quebrando alguma coisa na praça, pichando alguma coisa na praça, né? Eu também que proteger o meio ambiente, tem que pagar os impostos. Então, é uma série aí, para funcionar, não pode ter só direitos, tem que ter deveres também. Oi, Eu posso contar uma história? pode, vai lá. Então, já tinha acontecido, na verdade, né? Eu vi meu CEIM de antigamente, o CEIM Branco de Neve. Aí, eu tava andando na pracinha. Aí, atrás, tinha um monte de pichação. Pois é, não estão Ainda tem. protegendo o patrimônio público, né? Isso. Tia, também tem um ponto aí que passa o ônibus que tem muitas pinturas já, mas eu acho que aquilo dali é autorizado, porque tem uns Minions, tem uns Bob Esponja ali. Aí tem a parte da arte, né? Que tem também o grafite, que é uma arte. Não, eu sei o que A é. gente, quando é pichação, a gente vê, a gente percebe a diferença, né? Isso aí é arte mesmo, e ele é grafite. Pois é. Eu acho, né? Grafite. Então vamos lá, gente. Olha só, continuando. Os direitos de cada pessoa. Olha só. Tem leis, as leis, os direitos, os deveres das pessoas que vivem em um país, eles são reunidos em livros chamados códigos ou estatutos, tá? Estatuto significa um conjunto de regras. Esses documentos podem ser usados pelos cidadãos para consultar quais são os direitos e deveres relacionados ao comércio, ao trânsito, ao trabalho, às construções, à vida de crianças e de idosos, que nós vamos ver mais à frente, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós vamos ver o Estatuto do Idoso, separado mais à frente. Tia, E tem aí, comercial também disso daí, tem um comercial desse, o ECA, também eu vi o comercial. Sim, Por exemplo, aí nessa imagem nós temos aí o Código de Defesa do Consumidor. Nesse documento aí, gente, estão registrados os direitos dos consumidores. Quem são os consumidores? Aqueles a gente, todo mundo que compra algum produto, alguma mercadoria ou que paga por algum serviço, né? Vocês já estudaram aí a diferença entre produto e serviço. Eu vou ali na loja e compro uma roupa, eu comprei um produto, uma mercadoria. Eu paguei para cortar meu cabelo, para consertar meu carro, aí é uma prestação de serviço. Então, se você achar assim, não tem que ser uma coisa que não é legal, eu posso procurar no Código de Defesa do Consumidor o que aquilo me dá direito. Só um minutinho. Peraí, oi. Ô tia, eu posso falar uma coisa aqui rapidinho? Pode. Olha, tem um xerife do consumidor, mas só que ele é só lá em São Paulo. Que eu esqueci o nome dele, acho que ele é um deputado que parece lá na Cidade Alerta. Aí ele é o xerife do consumidor. Quando ele... eu já assisti, pode falar. É que ele faz o xerife do consumidor, ele pega os serviços, o que não estão prestados direito. Ele faz já vi também. Eu já vi, ele vai atrás, ele leva a pessoa para filmar, né? Aí uma vez prestou o eu também serviço já vi. tem que resolver a situação. É isso aí. Ok, então para a gente continuar, só um minutinho, Davi, daqui a pouco eu deixo você ler mais alguma coisinha. Então, para a gente continuar, e o que a tia quer que vocês entendam aí, ó? Cada país tem um conjunto de leis que são leis fundamentais, então, para o país funcionar. Ele se chama Constituição. Quando a gente fala de Constituição, é um conjunto de leis que regem um país, ou seja, um conjunto de leis, de regras que fazem o país funcionar, né? Essas leis, elas têm que ser obedecidas por todas as pessoas que vivem em determinado país. Tem também alguns direitos que nem sempre foram acessíveis a qualquer pessoa, que foram mudando com o tempo, que foram adquiridos com o tempo. Por exemplo, não sei se vocês sabiam, mas antigamente, meninos e meninas não recebiam a mesma educação.
É Por verdade. isso, um grande número de pessoas precisou lutar no decorrer do tempo para que houvesse direitos iguais. Olha só, o que Tia, acontecia? Teve uma época que só os meninos estudavam. As tia, posso meninas não falar? podiam. Só um minutinho, Rê. As meninas não podiam estudar. Elas tinham que aprender só o serviço de casa, né? Como arrumar a casa, lavar roupa, guardar roupa, cuidar de criança. E só os meninos estudavam. Então, nós temos duas imagens aí, ó. Uma do passado, que tem aí, ó, só meninos nessa primeira foto, né? Que antigamente os meninos frequentavam a escola e eram preparados para ter uma profissão. E as meninas? Elas aprendiam a costurar, bordar, pintar, cuidar da casa e da família. Por isso, entre outros motivos, meninos e meninas estudavam em salas separadas. Na imagem foi registrada uma turma formada somente por meninos em 1905, lá em São Paulo. Na segunda imagem, nós temos uma foto do presente, né? Que, com o passar do tempo, mulheres do Brasil e de vários outros países conquistaram o direito de frequentar escolas e estudar os mesmos conteúdos que os homens. Então, essa imagem aí nos mostra uma sala de aula hoje, onde meninos e meninas estudam juntos, ok? Então, tem um conjunto de direitos, tem um conjunto de deveres, tem, mas isso, todos esses direitos, eles foram adquiridos com o tempo e foram mudando com o tempo. Uma hipótese clara disso aí é essa parte que nós vimos aí de meninos e meninas. Pode falar, Riele. Tia, eu também tenho uma história que a Ana Júlia, que foi a avó dela, eu não lembro se foi a Bisa ou se Peraí, foi a... Murilinho, que a Riele está falando. Fala, Não sei se Riele. foi a Bisa ou se foi a avó da Ana Júlia. Mas ela contou um dia para mim que no terceiro ano que as mulheres que tinham que largar a escola para os meninos continuar estudando e elas aprendiam os afazeres de casa, faziam tudo. Exatamente. Então, às vezes você encontra com as pessoas mais antigas, às vezes tem algumas mulheres que não estudaram, não é nem porque não queriam, né? Porque não porque não tiveram podiam. oportunidade, não podiam, ok? Muito bem. Então, diante disso aí, quando a gente falou lá da importância das regras para os jogos, né? E aí nós comparamos isso com a sociedade. Então, olha só, qual é a importância das regras e das leis para a sociedade? Por que é importante ter essas regras, ter essas leis? O que ia acontecer sem essas regras? Tia, se não tivesse caos, tia. regras, seria o maior caos, tia, porque todo mundo ia roubar loja, todo mundo ia atirar em todo Ia se mundo, matar. assassinar todo mundo. Isso. Então, olha só, sem elas, a vida Seria um coletiva, né, ou seja, a vida em sociedade não funcionaria. Então, elas foram criadas e transformadas em leis para organizar a vida em sociedade, né? Tia, se não tivesse Oi. regras, seria o apocalipse. Seria o caos, como vocês disseram aí no início, né? Então, vamos lá. Teria gente andando, teria um monte de... Já pensou se fosse tudo de graça, tia? Mas as pessoas iriam roubar as coisas, esqueceu? Tudo de graça. Aí iam pegar de graça. E você não ia ser preso. Exato. Porque não ia ter lei, né? É, então você podia fazer o que você quiser. Não, Eu ia ficar preso em casa, tia. graça não tem lei, não. Ia ser aquela cidade que o repórter tá falando o que tá acontecendo na cidade. Ia vir um cara e matar o repórter. Ok. E de acordo com o nosso livro aí, que vocês viram o conceito aí na página 3, escreva o significado da palavra cidadania. O que é cidadania? É um conjunto de quê? Humanos? Lá no finalzinho lá da página 3, nós vimos o conceito de cidadania. Nas duas últimas linhas lá, o que é? A tia falou o tempo todo. É um conjunto de quê? Cidadãos? Não. Tem direito a Isso, conjunto... hospital. Tá, então é um conjunto de direitos. Agora, tem só direitos? Tem obrigações também. Ok, tem deveres também. Então, é um conjunto de direitos e deveres
que tem que ser praticado pelas pessoas que vivem no país. Tem obrigações, tem obrigações. Os deveres. Pra mim, eu não ouvi, não. É o conjunto de direitos e deveres que devem ser praticados, né, pelas pessoas que vivem em um país. Já. Passou rápido, né? Não! Eu tava achando que a gente ia demorar mais um pouco, tia. Pois é, passou muito rápido. Queria que fosse mais umas 20 horas estudando, comendo. Aguentar, Murilo. Galerinha, olha só, vai ficar aí para a próxima aula para a gente conversar, né, sobre exemplos de prática de cidadania. E no finalzinho da página 5 tem uma imagem que é para você marcar X onde representa atitudes cidadãs praticadas no cotidiano. Por exemplo, se eu jogo lixo no lixo, eu estou tendo uma atitude cidadã. Eu estou praticando uma atitude cidadã. Beleza? Aí vocês vão marcar o X só no que é uma atitude que a gente deve praticar no dia a dia. O que está errado, não vão marcar. Beleza? Beleza. Por hoje é só. Façam as 2 páginas de matemática. Até amanhã. Beijo. Tchau! Tchau. Tia! Tchau! Tchau, tia. Tchau, tia! Tchau! Não, saiu. Ah, não, tá aqui.